nós agora vamos para a próxima aula, entramos na próxima aula, que é a aula de penas restritivas de direitos. Olha só o que eu vou falar para vocês. As penas restritivas de direitos na lei de execução penal são muito simples as informações, são poucos detalhes. É interessante que vocês leiam o que está previsto no Código Penal, mesmo que não caia no edital de vocês. É possível ser cobrado mesmo que não caia no edital? É possível sim. Porque o STF tem um julgamento que fala que você tem que ter o conhecimento global daquela matéria, daquele tópico específico. E aí, como são informações pequenas que temos lá no Código Penal, então é interessante que vocês leiam. Lá, se não me falha a memória, está no artigo 43 ao artigo 48 do Código Penal. Então leiam, eu vou trazer um resumo depois no Instagram, bem tranquilo, bem fácil, mas é importante que vocês leiam sim. Vamos lá, penas restritivas de direitos. Quais são as penas restritivas de direitos, pessoal? É o seguinte, as penas restritivas de direitos, vocês devem saber que elas substituirão o quê? A pena privativa de liberdade, desde que sejam preenchidos alguns requisitos que daqui a pouco nós veremos. Essas penas restritivas de direitos são a prestação de serviços comunitários, 2. A limitação de final de semana, 3. Interdição temporária de direitos. Se você observar lá no Código Penal, e você tem que fazer essa diferença, lá temos também penas restritivas de direitos, mas você vai observar que lá temos mais penas restritivas de direitos. Então você tem que traçar um paralelo entre o que está previsto na Lei de Execução Penal e o que está previsto no Código Penal. Como falei, o Código Penal é para a gente ter um conhecimento ampliado, perfeito? Mas a questão, acredito que vai cobrar de acordo com a Lei de Execução Penal. E a gente vai lá e marca, beleza? Mas se vier alguma informaçãozinha a mais, a gente também tem que ter o conhecimento lá do Código Penal. Não sei se cai essa matéria lá em Direito Penal. Se cair, ótimo, ótimo. Mas apesar de ser em um bloco diferente, né? Bloco 2, Direito Penal, e 3, Lei de Execução Penal. Vamos lá. Penas restritivas de direitos. Quem vai aplicá-la? Quem vai aplicar é a autoridade judiciária. Sempre quando eu colocar esse J solto, é a autoridade judiciária. Ela vai aplicar essa pena restritiva de direitos de ofício ou 2 a requerimento do Ministério Público. Juiz de ofício, juiz a requerimento do Ministério Público. Lembrando que essas penas restritivas de direitos, elas precisam de alguns outros órgãos, já que o cara não está privado de liberdade. Não está privado de liberdade, está restrito de alguns direitos. Para falar a verdade, existe uma privação de liberdade? Existe, mas bem mais suave, vamos dizer assim. Então, para essas penas restritivas de direitos, já que eles não estarão em unidades prisionais propriamente ditas, nós teremos que o juiz ele vai requisitar alguns outros órgãos públicos. Vai requisitar órgãos públicos para o cumprimento dessa missão, né, de apoiar o sistema de execução penal no que tange às penas restritivas de direitos. E temos também a solicitação, ele solicita também aqui, ó, particulares, para essa colaboração também, a possibilidade de participação dos particulares, ok? Olha só, pessoal, copia aí. É interessante falar para vocês que agora eu vou mudar um pouquinho o método dessa aula, vou ler um pouquinho mais o texto da lei, né? Vou grifar algumas coisas, inclusive farei um teste de como funcionará em algumas aulas uma nova tecnologia que nós estamos adaptando, estamos aprendendo a utilizá-la, para falar a verdade, né? Eu nunca utilizei gravando vídeos e vou tentar pela primeira vez agora. Espero que fique bom, espero que vocês gostem e vamos lá para agora nossa lousa virtual. Vamos lá. É o seguinte, vamos começar pelas disposições gerais das penas restritivas de direitos previsto lá
no artigo 147 da Lei de Execução Penal? Nós temos o seguinte, pessoal, que transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, olha só que interessante, restritiva de direitos, nós temos o seguinte, pessoal, nós temos que o juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ele promoverá a execução dessa pena restritiva de direitos, dessa PRD. Né? Então o juiz ele vai promover essa pena restritiva de direitos. Pena restritiva de direitos. E é interessante que a gente observe aqui que ele fala o seguinte, ó, olha, vou grifar com cores diferentes para nós observarmos os verbos. Né? Nós temos o seguinte, ó, que a autoridade judiciária ela vai requisitar, olha só, requisitar a colaboração de entidades públicas. Vai requisitar a colaboração de entidades públicas. Mas ele vai fazer aqui, ó, também o quê? A solicitação. Vê que são verbos diferentes? Requisitar e solicitar. Então, requisita para órgãos públicos e solicita a particulares. Ok? Nós temos o seguinte, que devemos saber que as penas restritivas de direitos, como falei, são 3. A de prestação de serviços comunitários, nós temos a limitação de final de semana. Estou colocando resumido assim porque nós já escrevemos isso no quadro. E nós temos, número 3, a interdição. A letra está um pouco feia, estou me adaptando aqui à nova tecnologia. Interdição temporária de direitos. Perfeito. Então são essas as penas restritivas de direitos previstas aqui na Lei de Execução Penal. Só que, se você observar o artigo 148 ele fala que o juiz pode modificar, olha, o juiz motivadamente pode alterar a forma de cumprimento de quais penas? Do serviço comunitário, da prestação de serviço comunitário e da limitação de final de semana. Obviamente, ele deverá obedecer o que? As condições pessoais do condenado, as características dos estabelecimentos, das entidades, enfim. Então, é muito interessante nós observarmos isso. Muito interessante mesmo. Vamos continuar. Nós temos o seguinte, quanto à prestação de serviços comunitários, nós temos algumas atribuições da autoridade judiciária. A primeira delas, eu tenho um quadro muito interessante, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Fala o seguinte, ó, ele deve designar a entidade ou o programa comunitário ou estatal devidamente credenciado ou conveniado. Junto ao qual o condenado deverá trabalhar, né? Ele vai prestar serviços comunitários, ele vai exercer um trabalho. Só que esse trabalho tem uma característica de ser um trabalho gratuito, perfeito? De acordo com suas aptidões. Temos a segunda incumbência, que é determinar a intimação do condenado, cientificando da entidade, dias e horários em que deve cumprir a pena. E o terceiro, ele pode alterar a forma de execução a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Tranquilo? Sem problema nenhum. Vamos continuar.
É interessante que quando falamos desse trabalho, que ele vai executar um trabalho gratuito, ó, um trabalho gratuito, nós vamos lá para o parágrafo 1º. Ele fala que o trabalho terá duração de 8 horas, olha só que interessante, 8 horas semanais. Repetindo, 8 horas semanais. E será realizado aos sábados, aos domingos e feriados, ou em dias úteis, Só que esses dias úteis tem uma observação, ó, desde que não prejudique a jornada normal de trabalho. Não pode prejudicar a jornada normal de trabalho dele nos dias úteis. Prosseguindo. Nós temos que a execução terá início a partir do primeiro comparecimento. Tranquilo. É interessante esse artigo 150, que nós temos o seguinte, relatórios que deverão ser redigidos. Olha só, a entidade que é beneficiada pela prestação de serviços comunitários, ela deve encaminhar mensalmente um relatório ao juiz, relatório circunstanciado das atividades. Então, mensalmente, ele deverá comunicar ao juiz as atividades executadas pelo condenado. Mas ele também tem outro relatório que a gente observa aqui, ó, vou colocar numa cor diferente, que ele fala que a qualquer tempo ele poderá, ou melhor, a entidade poderá fazer o quê? Essa entidade poderá comunicar o quê? Ausências ou faltas disciplinares. Importante? Importantíssimo. Mas eu tenho um quadro e vou mostrar para vocês já já. Caberá ao juiz da execução, aqui nós estamos falando da limitação de final de semana. Limitação de final de semana. Perdão. Aqui nós estamos falando de interdição temporária dos direitos. Só voltar um pouquinho, eu pulei aqui alguns artigos, mas sem problema nenhum. Nós temos o seguinte, interdição temporária de direitos. Depois eu volto para a limitação do final de semana. Nós temos que o juiz de execução deve comunicar a quem? A autoridade competente. Por que ele deve comunicar essa autoridade competente? Porque alguns direitos vão ser restringidos. Haverá interdição temporária de alguns direitos, de exercer profissão, de exercer um cargo público, um mandato eletivo. Temos de não poder dirigir, né, em virtude da apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. Então, o juiz deve comunicar à autoridade competente. E aí temos o seguinte, ó, nesse parágrafo 2º aqui, ó, é interessante, o parágrafo 1º não acho interessante. Parágrafo 2º ele fala o seguinte, ó, o juiz de execução determinará o quê? A apreensão dos documentos da Carteira Nacional de Habilitação ou de algum documento relacionado à profissão daquele indivíduo. Então, muito interessante isso, ok? Nós temos ainda em relação à limitação, interdição temporária de direitos, nós temos o seguinte, nós temos que a autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz da execução o descumprimento da pena. Então, o juiz impôs a pena restritiva de direitos, só que o condenado ele vai descumprir, vai continuar praticando aquela profissão, executando a profissão, as ações da profissão e também dirigindo o veículo automotor. Então, a autoridade deve comunicar ao juiz para que o juiz tome medidas mais severas. Perfeito? Então, muito interessante esse artigo 155. Vamos lá. Falando sobre a limitação de final de semana, agora sim, limitação de final de semana, eu troquei a ordem, para falar a verdade. Caberá ao juiz determinar a intimação do condenado, cientificando do local, dias e horário em que deverá cumprir a pena. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Perfeito. Limitação de final de semana, então haverá uma restrição de locomoção nos finais de semana.
E nessa restrição poderão ser ministrados ao condenado durante o tempo de permanência cursos e palestras ou atribuídas a atividades educativas. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá também determinar o comparecimento obrigatório. Olha só que legal! O comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Interessante? Acredito sim. Interessante, fácil, muito fácil. Mas vamos continuar. O estabelecimento designado encaminhará também mensalmente ao juiz de execução aquele relatório, bem assim comunicará a qualquer tempo a ausência ou falta disciplinar do condenado. Também igual ao que está previsto lá na pena restritiva de direitos, prestação de serviços comunitários, ok? Então é isso. Finalizamos aqui nossa aula sobre penas restritivas de direitos. Farei um anexo com as penas restritivas de direitos previstas lá no Código Penal para que a gente tenha uma visão ampliada e possa, assim, acertar as questões da prova, ok? Agora eu vou mostrar um mapinha para vocês, limitação de final de semana e prestação de serviços comunitários, que são as que tem mais detalhezinhos, mas que não vão tirar nossa noite de sono. Nós vamos conseguir acertar essas questões, ok? Vou mostrar para vocês. Vamos para o quadrinho, vou tentar colocar aqui sobreposto sobre a prestação de serviços comunitários a princípio. Nós temos o seguinte, pessoal, a prestação de serviços comunitários, ela vai ser determinada pela autoridade judiciária. Ok, só que essa autoridade judiciária ela terá algumas incumbências. Ela vai designar a autoridade, a entidade que deverá ser prestada aquela assistência, né, um programa social, um programa estatal de prestação de serviços. Nós temos que, a intimação do condenado deverá acontecer também, intimação do condenado, e por último, pode acontecer a alteração da forma de execução dessa prestação de serviços comunitários. Nós vimos lá, vocês estão vendo aí no quadro, que temos assim, que deverá ser prestado um trabalho gratuito. Quantas horas? 8 horas semanais. 8 horas semanais. Temos que o início se dará com a data do primeiro comparecimento. E temos também uma informação importantíssima que fala sobre os relatórios, né? Que aquela entidade beneficiada ela deverá enviar relatórios mensais à autoridade judiciária. Esse relatório mensal trará informações sobre as atividades executadas e a qualquer tempo também poderá relatar alguma ausência ou falta disciplinar daquele que está sujeito à prestação de serviços comunitários, ok? Em relação à pena restritiva de direitos, limitação de final de semana, nós temos o seguinte, que a autoridade judiciária também deverá intimar o condenado sobre o dia, a hora e o local em que deverá ser cumprida a pena restritiva de direitos. Limitação de final de semana. Nós temos que, nessa situação de ele ter a restrição da locomoção nos finais de semana, por exemplo, nós temos que, lá na instituição, na entidade beneficiada, ele poderá participar de cursos e palestras e atividades educativas. Lembrando que o juiz ele pode determinar um cumprimento obrigatório para aqueles que cometeram crimes com violência doméstica contra a mulher. O juiz pode determinar o cumprimento obrigatório em quê? Em programas, vamos falar assim, programas de reeducação, programas de recuperação. Perfeito? E nós temos as mesmas informações lá também da prestação de serviços comunitários, que essa pena restritiva de direitos ela começará na data do primeiro comparecimento, e temos a informação também de que a autoridade judiciária receberá relatórios mensais daquela entidade beneficiada, e essa entidade beneficiada pode, a qualquer tempo, comunicar ao juiz
qualquer falta disciplinar ou ausências. Então, são essas informações importantes que trago sobre a prestação de serviços comunitários e a limitação de final de semana. Então, com isso, finalizamos nossa aula de penas restritivas de direitos, né, da execução penal. Vou fazer uma aula bem breve, acho que no máximo 10 minutos, falando sobre o Código Penal. Sobre as penas restritivas de direitos lá no Código Penal, só para a gente ter uma visão ampliada. Eu não vou anotar muito, assim, muita coisa não, é mais para a gente ter um conhecimento, mas leiam, leiam e leiam, ok? Até a próxima!